A italianidade que, a partir desse ano, evidenciamos em São João Batista, por meio da Lei Ordinária número 4.170, de 2022, é uma maneira de repararmos nossa história. Apesar de termos constituído em nossas terras a primeira colônia de imigração italiana do Brasil, com pessoas de origens em terras que fazem parte do território italiano, por muitos anos essa história ficou engavetada. São João Batista muitas vezes negou sua verdadeira história e, por isso, estamos aqui, não para hierarquizar, mas sim para colocar imigrantes e descendentes italianos em condições de igualdade aos diversos grupos étnicos que compõem o povo batistense. Buscamos, com essa solenidade, agora parte do nosso calendário, valorizar e positivar o que se identificam como parte dessa história, defendendo e conservando memórias socioculturais, laços afetivos, políticos e econômicos com a terra de origem de uma grande parte de italianos que constitui a nossa gente. Sardenhos, toscanos, piemonteses, venetos, trentinos e seus descendentes estão aqui, os primeiros em 1836, mas muitos ao longo dos tempos, trazendo para São João Batista seus sonhos na bagagem. Por muito tempo, viveram como estrangeiros na multidão, em contato direto com outros, mas sempre pensando em criar raízes e condições para viver sua cultura, que faz parte não só do interior de São João Batista, local de Colônia Nova Itália, mas sim da parte cotidiana de muitas pessoas que aqui nasceram ou escolheram para viver. Eu convido agora as crianças do grupo de dança La Prima Immigrazione, que fará a apresentação em homenagem à imigração italiana, em especial à Colônia Nova Itália. Grupo de dança La Prima Immigrazione, de Colônia Nova Itália, vem com a proposta de divulgar, através da dança, o folclore italiano de Gênova, Ligúria, terra de origem, contemplando também outros gêneros musicais italianos, incentivando crianças, jovens e adultos a fazer parte desta história e juntos levar o nome da comunidade e um pouco da cultura italiana para outros municípios. Informações pelo WhatsApp 489 9124 2181. Apoio Adampib, Associação dos Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil e RS Pigmentos.
Convidamos agora o professor e mestre em História, Malcolm Gustavo Tonini, para usar a tribuna. Boa noite, primeiro aqui aos vereadores, né? Em especial o Mário, presidente da casa, né? A outras autoridades que se encontram aqui na Câmara no dia de hoje, e o pessoal, né, que está aqui prestigiando então a sessão, e o pessoal que está assistindo, né, ou pelas rádios, está ouvindo ou está assistindo ali nas redes sociais da Câmara, né? Então, assim, gente, eu pretendo não me estender, né, porque a sessão deve ser longa, então a gente tem esses minutinhos aqui, então vamos aproveitar para falar um pouquinho, né, sobre a importância desse dia aqui. Primeira coisa, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Primeiro, eu sou professor, né, e hoje eu leciono na Educação Básica do Estado de Santa Catarina, né, participo da direção da Escola Lídia Léo Gomes, né, representada aqui muito bem pelas crianças, que são nossos estudantes lá. Eu também sou mestre historiador, né, representando a Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, nesses dois papéis, eu tive contato com São João Batista, de alguma forma, para que eu pudesse estar, no caso, participando desse movimento, né, de italianidade, liderado lá pelo seu Sardo, lá no Colônia Nova Itália. Então, a minha função, as duas funções, elas acabaram me levando a essa situação, e por isso eu estou hoje aqui com a palavra, para poder estar passando um pouco de informação para vocês. Primeiro, né, tenho que agradecer ao Neto, que acolheu essa demanda lá da Colônia Nova Itália, que ele atendeu, ele redigiu a lei, e também agradecer aos outros vereadores que prontamente, né, acabaram aprovando. Acho que não teve nenhum debate sobre isso, acho que todo mundo entende que São João Batista tem uma formação muito diversa, né, e que precisava, né, até a título de reparação, como a Cris falou, está tocando nesse assunto, né, que eu acho que sempre foi muito latente em algumas famílias, mas muito esquecido com o tempo, né, principalmente nas escolas. Até falando inicialmente como professor, quando eu vim não só morar aqui, mas lecionar aqui, né, eu trabalho aqui desde 1999, mas eu vim residir aqui em 2010, e na educação eu estou aqui em São João Batista desde 2012, né? Já trabalhei na prefeitura, né? Hoje eu trabalho na escola de TGPO, mas já trabalhei aqui no centro. E para quem trabalha na educação, principalmente nas áreas de ciências humanas, São João Batista não apresentou muita coisa para a gente levar para as crianças. Então a gente sempre teve que lutar para conseguir esse tipo de informação. E quando eu ingressei na universidade, na UDESC, a gente teve essa oportunidade, então, de fazer pesquisa científica, aprofundar os estudos e descobrir que aquilo que entregaram para nós, professores, para um dia estar contando para as crianças, não era tudo, né? Não que aquilo lá fosse mentira, mas aquilo era muito pouco. Então, eu pensei ali, meu Deus, quantos grupos estão sendo renegados na história? E até, se eu for lembrar minha juventude, né, existia uma certa rivalidade entre o pessoal do interior e o pessoal do centro, o pessoal de Nova Trento, que é de origem italiana, o pessoal aqui do centro de São João Batista, meio que colocando o italiano meio que à margem. A descoberta, talvez, conversando com algumas pessoas que já tinham feito pesquisa aqui, né, não vou deixar aqui de citar a Márcia, que é peixe, né, também tem família ligada ali ao interior de São João Batista, que faz pesquisa científica também, né, trabalha no Betânia, e o padre Flávio Feller, né, que é natural de Canelinha, mas ele congrega em Nova Trento, e ele buscou muita coisa, né? Então, conversando com essas pessoas e com o seu Saldo, que é o memorialista que mais contribuiu nesse processo de reescrita, né, dessa história, que não foi feita somente por mim, né, e sim por outras pessoas, a gente, então, tem base não só para, digamos assim, confirmar aquela situação, né, que a Cris falou, do pioneirismo de São João Batista como o primeiro núcleo colonial italiano do Brasil, né, que hoje ainda tem uma discussão a nível nacional sobre isso dali, que ainda não foi resolvido, mas hoje não se tem mais desculpa, né, é só questão de fatores políticos para que isso se resolva e que daqui um tempo, então, o Brasil inteiro entenda que aqui começou toda essa imigração, né?
A Cris falou dos grupos étnicos ali italianos, porque muita gente pensa que Itália sempre foi Itália. Não, existiam vários principados e territórios que acabaram depois com o processo de unificação, né? E por isso tanto imigrante vindo para cá no século XIX, até fugindo, né, dessa situação que era litigiosa e grupos brigavam entre si por terras, etc. Então muitos acabaram tendo o Brasil como refúgio, né? E sabendo que eles nunca mais iam voltar. Então quando eles vieram para cá, muitos de partes diferentes do que hoje é o território italiano, eles se encontraram aqui em São João, em Nova Trento, em outros lugares de Santa Catarina. E aí é que entra esse sentimento de italianidade. Talvez foi isso que faltou lá no passado, né? Talvez foi isso que faltou para que talvez essa data tivesse sido, da gente estar aqui falando em comemoração, né, dessa situação toda, talvez isso só protelou essa situação, né? Só se levou para frente. Então, assim, ó, a Semana do Imigrante Italiano aqui em São João Batista, ele é uma política de valorização cultural, sim, né? Valorização do trabalho da Dampib, daquilo que tudo a Dampib já conseguiu, né, em questão de visibilidade, em questão de atrair outros olhares, né, ligado ao turismo, ligado ao desenvolvimento do interior de São João Batista, até de valorização do trabalho do nosso agricultor, da produção de farinha, que sempre esteve aqui desde 1836, 37, né? Que a gente sabe que não é italiana, mas ela teve um dedinho do italiano na questão do aperfeiçoamento, né? Então, quando eles vieram, eles trouxeram a tecnologia da roda d'água. E aí outras culturas do interior que se valorizaram ao longo do tempo tiveram a mão do italiano. O café, o açúcar, né? Inclusive as construções aqui, muitas passaram, né? Algumas construções históricas, como a Capela de São José, ou a igreja, a primeira igreja, né, que não é a atual, matriz aqui de São João Batista, da região central, passaram pela mão de imigrantes ou descendentes, né? Então, é uma política pública de valorização, é uma reparação histórica, porque é importante que essa história seja contada da forma que está sendo contada em Tigipió e que eu espero que seja levada adiante. Nós tivemos uma visita técnica, né, com o pessoal da prefeitura, e aí isso foi levado para algumas crianças, vão ser levadas para as outras, isso gradativamente. O importante era ter o pontapé inicial para se falar disso, né? E como a Cris falou, não é colocar o italiano acima de ninguém aqui, né? Se algum dia algum grupo étnico fez isso, foi um equívoco. Então, São João Batista é a cidade mais diversa em questão de origem étnica da nossa região. Não só a mais antiga em povoamento branco, mas a questão de diversidade étnica, né? Nós temos aqui contribuição muito importante indígena, nós temos muita contribuição africana aqui, em vários períodos, né? E nós temos essa questão portuguesa, né, que alguns chamam de açoriana, e nós temos a italiana. Então, a ideia de tudo isso, quando isso começou, não era pegar e colocar o italiano num local de destaque da prateleira. Não, é colocar o italiano em condição de igualdade e esperando que um dia todos esses grupos sejam representados de alguma forma dentro de uma escola, principalmente. Eu falando como professor, tá? Essa reconstrução não vai parar na Dampib, no seu Sado, no grupo de dança da Rosana, ou em mim, porque a gente não é eterno. Essa reparação ela tem que ser mantida e continuada, né? Aqui entre nossos vereadores temos vários que têm descendência italiana, né? O Galiani, os Zuninos, né? Os dois Zuninos aqui, quem mais aqui? Venera também, né? Então, a própria Cris, né? Cristélia, Borgonovo. Então, assim, que se leve isso adiante, né? E assim, ó, a gente sabe que teve um processo de emancipação política muito recente em São João Batista, mas é uma cidade com muita história, né? É uma cidade com muita história. E cada lugarzinho aqui no centro, independente de a gente ter uma precariedade em questão de preservação de patrimônio, isso é uma coisa que nunca se deu valor em São João. O tempo que eu estou aqui, eu só vi ser destruídas as coisas. Eu não tenho um monumento que não seja os que exaltem, por exemplo, pessoas que tiveram ligado ao ZAT, né? Ou nomes de locais, né? A não ser os mais recentes, né? Por exemplo, agora construíram
uma escola ali no Timbé e recebeu o nome da Dona Darcy, uma justa homenagem, né? Até porque foi uma das primeiras pessoas, mesmo não sendo daqui, né, sendo de Pernambuco, ela foi lá, ela buscou, ela procurou escrever dentro do conhecimento que ela tinha, e isso é muito importante, que alguém um dia tenha feito isso, porque senão nem isso nós não teríamos hoje para estar pesquisando ou para dando caminho para quem é pesquisador e buscar reconstruir isso dali, né? Então, esse processo de emancipação política que São João Batista, que teve há muito pouco tempo, parece que a cidade é nova, que ela começou agora, né? E outra coisa, quando isso aconteceu, talvez pouca gente saiba, mas tirou-se o centro político e econômico do município, né, que não era município ainda, pertencia a Tijucas, lá do interior, né? Tudo ficava lá. E aí, quando trouxe tudo para cá, para se colocar em evidência a usina do açúcar, a produção do açúcar, se esqueceu do resto tudo. Então, isso tem também uma política de apagamento de memória. E um apagamento de memória não só com relação à colônia Nova Itália, um apagamento de memória como relação com o próprio Capitão Amorim, né? Então, tu não tens um local, né, que lembre que ele veio, que ano que ele veio. Então, turisticamente falando, São João Batista vai começar, talvez agora, a pensar nisso. Então, esse movimento da Dampib, ele foi muito importante nesse processo, e a reconstrução da história, ela só ajuda, né, o município a pensar nisso no futuro. Nós temos outras situações que já foi colocada em xeque, já foi debatida, inclusive, em congresso. Italiano da onde? Ah, porque um dia... Bom, falei do sobrenome aqui. Ah, mas ninguém fala italiano. Como é que Nova Trento fala italiano? Gente, nós tivemos duas políticas públicas aqui em São João Batista, lembrando que o italiano, minoria, né? Então, minoria geralmente perde, em todos os aspectos. Inclusive questão de posicionamento político e econômico. Então, essa minoria sofreu com duas políticas públicas, uma estadual, que quando o Vidal Ramos vira governador, ele proíbe se ensinar italiano. E eu trabalho numa escola, o Lídia Léo Gomes, que tem uma história centenária. No dia que a Lídia Léo Gomes começou a lecionar, foi o dia que parou-se de ensinar italiano lá em cima. E depois ninguém mais ensinou. Porque quem era o professor que ia ter coragem de ensinar italiano numa época de repressão, né, que depois se protelou por vários outros anos, porque a Primeira República, o período ditatorial, foi complicado para se mudar aquilo que o Estado queria que fosse verdade. E aí não se ensinou mais italiano. E logo em seguida nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E a maioria de vocês deve saber que a Itália foi aliada da Alemanha de Adolf Hitler. E isso, o que aconteceu no Brasil? Getúlio Vargas se posicionou contra. E aí proibiu mais uma vez, mas agora não só nas escolas, mas sim no dia a dia das pessoas. Se tem alguma outra família lá em cima que fala italiano ainda, foi por questão de resistência. Eles foram pessoas que tiveram voz no meio de uma outra situação que podia levar eles à prisão, por exemplo, né? Uma outra situação que é pouco conhecida aqui, nesse meio tempo, a gente sabe que a família Gomes, muito antes da Usati, controlou o comércio de São João Batista, né? Aqui onde antigamente era o Besca, onde é a Promofashion ali tinha um grande depósito da família Gomes, né? Aí vocês começam a entender por que tem tanto lugar com o nome dessas pessoas. Inclusive, a Porto Belo é controlada, né? Ainda por descendentes dos... Mas isso não tem nada de ruim. Só que o que aconteceu? Em outra vertente, que é a vertente anterior, na década de 30, foi alargada, na verdade, porque a estrada já era construída, foi alargada, um caminho que ligava até Nova Trento, para o comércio dos Boatê. Alguém fala isso na escola? Por que tanta família veio de Nova Trento para cá? Né? Lá em cima tem o caso clássico dos Trainotti, Vizentaine, Puel, Piva, vieram de Nova Trento. Então, a questão, né, do imigrante não é só para lembrar daqueles 132 que chegaram aqui em 1836. Todos os outros que vieram em outros tempos, nascidos, com sangue, descendente, tá? E só para encerrar, né, eu espero que esse dia aqui ele seja um marco histórico na fomentação de ensino de história local, tá? Para que a criança lá na escola comece a valorizar algumas coisas que nós, adultos, não valorizamos na cidade, como os pontos de memória, os locais de memória, e a história de seus antepassados. E aquele que nunca parou para pensar na descendência, que pare então, vai lá pegar a árvore genealógica, começa a voltar, e eu não estou falando só do italiano, eu estou falando de qualquer criança, que ela tem que começar a se interessar pelo passado, para ela entender como é que chegamos até hoje. Por que a cidade é assim? Por que ela se constituía assim? Questão urbanística, geográfica, por aí, né? Muita gente não sabe que Tijipió é um distrito, tem gente que pensa que é um bairro, né?
Ninguém sabe que Tigipió já fez parte da colônia Nova Itália, núcleo colonial. Hoje é um bairro que foi renomeado recentemente, em 2017, até bem pouco tempo era bairro Colônia, né? Muita gente foi registrada no cartório de Tigipió e está viva ainda. Isso já é uma demonstração de que lá era o centro, digamos assim, político e econômico de São João Batista, né? Então, só para encerrar, e eu espero que eu tenha me expressado de maneira clara, para todo mundo entender o porquê de eu estar aqui hoje, tomando a palavra, né? Eu queria chamar aqui uma pessoa, porque quando eu comecei a lecionar em Tigipió, eu nunca pensei em estar remexendo na história de São João Batista. Aliás, nunca me interessou, né? É questão de tu começar a te integrar à comunidade, te identificar como parte dela, e foi isso que aconteceu comigo. E aí, nesse processo de eu me identificar como membro da comunidade de Tigipió, apesar de morar aqui no centro, né, e meus pais morar em Nova Trento, eu tomei as dores do pessoal de lá. E aí, então, a pessoa que me fez, a primeiro momento, fazer isso, eu sou Sardo, né? Então, eu queria chamar ele aqui, porque talvez eu não fui o único. Talvez tantos outros que estão aqui, ou que fazem parte da DAMPIB, ou que participam dos movimentos, né, das atividades que acontecem lá na colônia, independente se é Zunino, se é Peixa, né, se é de qualquer outro sobrenome, Cavilha, que seja lá dos descendentes, ou Sardo, como o seu José, que o nome dele é José, né, a gente chama de Saulo. Eu queria chamar ele aqui, né, para ele saber, talvez ele até saiba lá no inconsciente dele, mas para ele saber agora, no momento que talvez seja um marco histórico, que o senhor é responsável direto por tudo isso que aconteceu de 2016, que é o ano da criação da DAMPIB, até o dia de hoje. O seu Sardo é responsável pela vinda do príncipe, é responsável pela fundação da DAMPIB, claro, mas é responsável pela briga que está acontecendo juridicamente no Congresso para trocar o pioneirismo para São João, é o responsável para, quem sabe, aquilo vire um ponto turístico, certo? Porque, como eu falei antes, a gente vai embora, mas o legado fica. A consequência dos nossos atos, elas ecoam na eternidade. Então, eu queria chamar aqui o seu Sardo, até para o senhor receber uma salva de palmas aqui, e para o senhor entender que o senhor é o homem que começou isso tudo. Nós só somos peças nesse grande quebra-cabeça. E assim, seu Sardo, antes do senhor falar qualquer coisa, eu vou chamar aqui a Graziela, né, que é secretária de desenvolvimento aqui do município. Ela vai entregar uma singela homenagem para o senhor, que é para o senhor guardar esse dia, não só na memória, mas numa gaveta para os seus netos, bisnetos, né, poder estar admirando isso ao longo do tempo. O senhor quer falar aqui ou quer outro microfone? Não, pode ser aqui? Você é de microfone? Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande para mim. Hoje, junto com na Câmara de Vereadores, com todos os vereadores presentes, as pessoas que nós estamos ouvindo pela Rádio Clube, por todos os meios de comunicação. Agradecer a essa Câmara de Vereadores, essa Casa do Povo que sempre nos abraça. Sou muito feliz por a gente estar muito afinado com a Câmara de Vereadores. A gente tem grande oportunidade de estar aqui junto, se agregando, e tenho certeza que a Câmara de Vereadores faz muito bem para a associação, porque é aqui que saem as leis e é aqui que se aprova as leis, como já tivemos a oportunidade de fazer a Colônia Nova Itália, a primeira comunidade italiana do Brasil passou por aqui, tivemos uma audiência pública, onde ela voltou a Colônia Nova Itália, foi a Câmara que fez. Agora, a semana do italiano foi aqui, foi aprovada, né? Então, é muito bom quando a gente tem essa ligação com a Câmara. E falar um pouquinho da história, como começou isso tudo. Não foi fácil. Eu falei 20 anos para as paredes. Quanto mais eu falava, menos me ouviu. Mas eu nunca parei. Me chamavam de bobo, mas eu não parei, porque eu sabia tinha acontecido no passado. E muitas vezes, quando eu fechava os olhos na minha frente, eu via que eu conheci aquelas pessoas descalças, de calça arregaçada, debaixo de chuva, mal alimentado, sem dentro na boca. Isso não foi fácil para aquelas pessoas passarem. E ele não podia ser esquecido, de jeito nenhum. Então, eu coloquei na minha meta assim, enquanto existir
Eu vou falar toda a vida, até que alguém me escute. Um dia alguém vai me escutar. Por a felicidade, encontrei uma pessoa que usa o respeito, que é o cérebro da nossa associação, com os seus defeitos e as suas qualidades, mas cada um tem o seu. Paulo Vendelino Conso. Trouxe Dom Beltrán ali formou-se uma festa, e ali então demos continuidade e formou-se essa associação, que eu resolvi essas criancinhas dançando me emociona, porque isso já podia ter começado muito lá atrás, podia estar muito adiantado, nós podíamos estar lá na frente, mas tudo um dia dá certo. Então, eu estou muito feliz por esse dia e espero muito que essa juventude tenha interesse, essa juventude, principalmente esses alunos da escola de Jipió, que estão junto com o Malco incentiva muito, porque ele sabe que é importante. Então, ele é um aliado, eu tenho certeza que aprendi muito com ele, mas ele também aprendeu muito comigo, com a minha simplicidade, sabe? O meu jeito de ser. Então, foi dessa forma que a associação começou, e eu luto que ela não acabe, porque eu tenho certeza, tenho esperança, que para mim pouco vai adiantar da idade que eu já estou com prazo de validade vencida, né? Mas deixar alguma coisa plantada para a juventude, para os nossos jovens, para as pessoas que ainda possam, na frente, ainda ter uma perspectiva de vida melhor, e que a gente possa um dia, simplesmente, sempre disse, sempre vou dizer, não pedir nada da Itália. Essa é a minha versão. Não pedir nada da Itália. Simplesmente poder abraçar aquelas pessoas que lá ficaram tão distantes, que nunca mais se viram, e chegar perto de um e dizer assim, eu sou sardo, mas eu também sou. Eu sou peixe, mas eu também sou. Sabe? Porque eles não tiveram essa oportunidade. Se sabe muito bem, quando eles saíram lá para cá, eles vieram para sempre, para nunca mais se ver. Pergunta-se assim, por que a cultura acabou-se? Muito simples. Por que falar italiano não tem italiano? Para que italiano falar dentro de uma comunidade um com o outro? Não fazia sentido, né? Então, essas pessoas, depois de ver toda essa repressão, e aí se assustaram, quer dizer, as pessoas muito ordeiras, se dissesse que não, era não. E essa repressão que veio, então, até livro de italiano foi queimado, a gente sabe disso. Aqui foi queimado livro de italiano por causa da lei que deu o que deu, como o Malco falou, né? Então, minha gente, eu espero assim, vamos dar continuidade, vamos juntar as forças, Câmara, associação. Hoje nós temos uma afinidade muito grande. Não posso aqui dizer que a gente tem uma grande afinidade com a prefeitura, não vou aqui afirmar isso, não afirmo, porque o nosso prefeito não tem interesse. Como também o Aderbal, quando foi prefeito, também não teve interesse. Não estou aqui falando da pessoa, estou falando do interesse, a pessoa não se interessa, por isso cada um é livre de pensar do jeito que quer. Então, e é uma dó, porque isso vai somar para São João Batista. São João Batista hoje tem uma história única. É dia 19 de julho, o dia que foi emancipado. Essa é a história de São João Batista. Colônia tem uma história de 1836, quando o município de São João Batista começou na Colônia Nova Itália. Isso eu afirmo com documento que o município de São João Batista começou na Colônia Nova Itália. Tenho escrito que em 1840, São João Batista contava com 132 pessoas. Tenho escrito. Tenho escrito que em 1837, José Bozano e a sua noiva foram casar lá em São Miguel, porque não tinha igreja para outro lugar mais perto, né? Então, isso não é história, isso é uma realidade que a gente tem escrito. E digo para vocês assim, se eu parar um mês para ler o que eu tenho de documento em casa, eu acho que eu não consigo, porque todas as pessoas ainda têm esse privilégio. Digo para vocês, tenho esse privilégio de ser uma pessoa simples, toda pessoa que escreve livro vão lá me levar, tudo quanto é revista, eles vão me levar, chega na minha mão, não sei como chega, né? Eu tenho vários livros falando sobre a Colônia Nova Itália, sobre a história, e isso as pessoas me levam. O doutor Vilian foi me levar 3 livros, né? Doutor Isaías Gonzaga foi lá me levar um livro. Veio escritor lá de São Miguel, não sei de onde, foi lá me levar um livro. Então, isso tudo vai agregando. E mais importante que todas essas pessoas que têm esse livro, eles falam na Colônia Nova Itália. Todos eles, sabe? Falam na Colônia Nova Itália, é pioneira.
Então, não resta dúvida para nós, se hoje se titular em Santa Teresa do Espírito Santo, a Itália não vai reconhecer isso, já temos fonte segura de pessoas que já passaram por nós, que a Itália não reconhece, pelo fato de ser italiano com assinatura alemã. A pessoa pode escrever a eleição alemão falando italiano. E é muito claro que a assinatura que manda, a nossa assinatura é italiana. E a deles são assinatura alemã. Então, essa é a diferença. Agradeço, Grazi, te agradeço muito, tá? Ademir, Grazi, agradeço muito vocês. Agradeço todas as pessoas presentes aqui. Agradeço os vereadores pela oportunidade que nos dão. E tenho certeza que, junto, nós devemos alcançar o objetivo que a Colônia Nova Itália merece. Muito obrigado, tá? Primeiramente, agradecer pela linda apresentação que nós tivemos na noite de hoje, da professora Rosana, ao Malcolm, professor historiador, ao seu Saulo Sardo, a todos que estão envolvidos nesse resgate da história da imigração italiana, cujo o núcleo pioneiro, a sede que recebeu os primeiros colonos, os primeiros imigrantes vindos da Itália, São João Batista, região de Colônia Nova Itália. Isso é uma justiça que o senhor vem